Olá, boa tarde. Chamo-me Rui Barbosa Batista, tenho 50 anos, formei-me no Instituto Superior de Contabilidade e Administração no curso de Línguas e Secretariado. Atualmente, ou desde sempre, exerço a profissão de jornalista na Lusa, na Agência de Notícias de Portugal, sendo que, paralelamente, sou também dirigente de uma instituição de solidariedade social, em regime de voluntariado. Faço parte também da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, sou vice-presidente da instituição, e tenho também um blog de viagens, onde cumpro a minha paixão pelo mundo, que se chama Born Free com 3 Es. É apenas isso. Vamos então começar a dar início às perguntas, e a primeira pergunta é: nós sabemos que o Sr. Rui tem um blog e queríamos saber como é que surgiu a ideia de o criar. Muito bem. Antes de mais, apenas fazer o pedido para não porem senhor antes das perguntas, senão eu sinto-me demasiado velho e isso não é bom. Bom, olha, o blog nasceu, por incrível que pareça, por preguiça. É o seguinte, eu costumava viajar muito, sempre tive essa felicidade a partir do momento em que comecei a trabalhar, antes nem por isso, e então, quando estava em viagem, recebia imensos mails dos meus amigos a perguntarem todos o mesmo: onde é que andas, o que é que estás a fazer, etc. E como compreendem, isso é uma seca, ninguém gosta de estar em viagem a responder esse tipo de mensagens. Então, houve um colega que é cameraman da SIC, o Carlos Moraes, uma vez a descermos a África, a parte oriental da África, disse-me: Rui, porquê é que não vamos fazer um blog de viagens e assim contas a história? E eu: olha, por mim parece-me porreiro, mas eu não percebo patavina de blogs. E ele: olha, não te preocupes, eu trato da parte técnica, eu tiro as fotografias e tu escreves. E assim foi. Fizemos a viagem e eu aquilo que ia fazendo era diariamente fazia esse registro. Os amigos deixaram de mandar mails, passaram a seguir a viagem e deram feedbacks muito positivos. O que aconteceu é que eu depois, nas 5 viagens seguintes, criei 5 blogs diferentes. Então os meus amigos chatearam-se comigo porque já não percebiam onde é que iam buscar a informação e insistiram para eu criar apenas um blog. Certa vez vim de uma viagem do Canadá e trouxe uma fotografia, trouxe uma t-shirt com um alce a pilotar uma Harley Davidson e dizia Born Free. Então a minha irmã viu uma t-shirt e disse: olha, isso é a tua cara, e eu decidi adotar o nome para o projeto. Só que Born Free, conforme se escreve em inglês, o Free com 2 Es, já estava tomado por uma associação de defesa de vida animal em África. Fiquei frustrado, mas como um português não se deixa vergar à primeira, decidi aumentar a liberdade. Então acrescentei um E e ficou Born Free com 3 Es, que me tem dado uma série de problemas com isso, inclusive há bocado, na tal peça da TVI, eles fizeram referência ao meu blog, mas com Born Free com 2 Es. Mas pronto, ou seja, basicamente foi com preguiça, mas serve como uma excelente memória de viagem, porque eu de vez em quando passo por lá, eu tenho registros em mais de 100 países, e quando lá passo é giro porque recordo-me de imensas coisas que a minha memória simplesmente já teria apagado. Muito bem, achei o nome uma ótima escolha, principalmente por causa dos 3 Es. Improvisar, é tal capacidade de desenrasque que também ganhamos em viagem. Sim, nós sabemos que viaja a muitos países. Há algum critério que faça da escolha o melhor país para ir? Olha, acima de tudo, eu sou um amante dos destinos B. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu gosto daqueles que são menos procurados, aquilo que as pessoas se interessam menos, onde há menos turismo, ou seja, aqueles que são mais desafiantes logisticamente, que são mais duros. Isso porquê? Porque acabam por ser mais genuínos. Portanto, eu tenho um lema que é: quanto pior, melhor. Eu gosto de sofrer em viagem, gosto de perceber que a vida que todos nós temos aqui é muito doce para a média daquilo que se vive no mundo. E aquilo que eu aconselho aos jovens, por 1000 motivos, e já lá iremos, é o terem mundo, terem essa experiência de viagem é algo que vos ajuda imenso. Hoje em dia, os jovens em Portugal, muitos com menor ou maior dificuldade, há muitos vivem em casa dos pais, até casar.
têm emprego, o pai ajuda a pagar o carro, o pai ajuda a comprar a casa. Aliás, isso aconteceu comigo também, no meu tempo. Boa parte das pessoas neste mundo, a preocupação número 1 é ter o que comer nesse dia. Outra parte significativa é ter onde dormir. Dormem ao relento. Em boa parte do mundo não sabem o que é um psicólogo. E nós vivemos em condições super privilegiadas e nem nos damos conta disso. Eu costumo dizer na brincadeira que se eu um dia enverdar pela política, a única medida que eu quero aprovar é 6 semanas de férias para toda a gente, com uma cláusula, que é 3 dessas semanas têm que ser passados em países do terceiro mundo, que é para as pessoas perceberem um pouco a realidade deste planeta. Ou seja, aquilo que eu quero é mesmo isso. Procuro experiências genuínas. Eu não sou o viajante que vai de sítio em sítio turístico para tirar foto para o Instagram. Olha eu aqui, olha eu acolá. Não, isso não. Gosto de focar as minhas viagens nos outros, nas pessoas. Sou, sobretudo, alguém que viaja pelas pessoas e não olha eu no mundo, olha eu aqui, olha eu ali. Não, porque acho que aí, nesse tipo de registro, perdemos demasiado. Por quantos países é que já viajou? Olha, eu passei a contar isso numa altura em que remodelei o site e precisei decidi pôr um mapa. E quem me fez o site disse, olha, já vais em 97 países. Pronto, depois como nós não estamos a acumular países todos os dias e somar um a um é mais fácil, neste momento estou em 114. Eu tinha bloqueado nos 113 em fevereiro, março, antes deste confinamento geral. Tinha uma viagem fantástica para a Colômbia, que era um regresso, e Equador, que ia pela primeira vez às Galápagos, e pronto, fiquei retido nisso. E agora, em dezembro, tive a oportunidade de ir a Santo Tomé e, portanto, já conheço algum mundo, 114 países, sendo que boa parte deles já foram visitadas várias vezes. Qual foi o país que mais gostou e o que menos gostou e porquê? Bom, essa do país que mais gostei é muito difícil. Quando já fui aos tais 114 países, fica um bocado complicado estar a distingui-los. Há uma série deles, aquilo que posso dizer é que a América do Sul e Central é onde eu me sinto melhor, é estilo a minha casa, mas a África Profunda é um desafio que eu gosto de voltar cada vez mais regularmente. Poderia falar do Irão, do Senegal, do Sudão, da Argélia, da Argentina, da Colômbia, da Nova Zelândia, 1001 coisas, mas acabo por destacar o Irão pela sua globalidade. É um país que está muito maltratado pelos mídias ocidentais, mas isso é outra conversa. O Irão tem seguramente o povo mais acolhedor do mundo, com uma história riquíssima, com uma cultura incrível, tradições fascinantes, uma gastronomia também muito surpreendente. Não há nada que eu possa apontar que belisque o Irão. E acima de tudo, como eu gosto de viajar, sobretudo pelas pessoas, acima de tudo é isso. O Irão é o melhor povo do mundo, super afável, e não há nada que possa dizer que belisque este país. Algo que não tenha gostado. Não há nenhum país que não tenha gostado, ou seja, mesmo aqueles onde as experiências não foram tão interessantes, eu sou otimista, então valorizo sempre aquilo que tenho de bom. É como com o normal das pessoas. Nós só sabemos que uma pessoa é fantástica porque alguns idiotas, provavelmente, se não tivéssemos o termo de comparação, não saberíamos o quão fantásticas algumas pessoas são. Muitos países são desfeitos económica e socialmente, e isso muitas vezes pode constranger a experiência das pessoas, mas eu não tenho verdadeiramente um país que não tenha gostado. Em todos aprendi alguma coisa, em todos tenho várias coisas a valorizar. Em qual país é que se sentiu mais bem acolhido e porquê? Olha, como eu estava a dizer, já fui muito bem acolhido em muitos países
E digamos que eu, fazendo um pódio por ordem ascendente, em terceiro lugar, às tantas, punha a Colômbia, que é um país verdadeiramente incrível, com gente super calorosa, amigável, e alegre, com uma alegria de vida muito, muito singular. O Sudão é outro país onde uma série de pessoas descalças, pá, com os trapos que andam no corpo, tronco nu, coisa do género, com mal tinham para comer e que fizeram questão de oferecer café ou chá e arranjar um tradutor de ocasião para falar comigo, mas era isso, ou seja, eu teria todo... Estamos a falar de cêntimos, mas pessoas que não têm nada, ainda assim fazem questão de dar o pouco que tenho para que eu me sinta realmente em casa, e acima de tudo o Irão. E dou 2 exemplos curtos. Tenho um casal amigo que fez uma vez uma experiência de Portugal até Macau de bicicleta, e quando atravessou o Irão durante cerca de um mês, eles conseguiram gastar 20 euros. E conseguiram, porque dizem eles que enganaram alguém já perto da fronteira e conseguiram pagar algo. Era de gente, chegaram a uma aldeia e foram acolhidos, fizeram de comer, estadia, etc. Depois, tu vais para ali, então olha, passa em tal sítio, vou ligar à minha prima, ficas lá, etc. Portanto, eles andavam de casa em casa. No meu caso, eu já levei 2 grupos de pessoas ao Irão, a conhecer o Irão, e tenho um amigo jornalista, o Jeff, que me organizou, ajudou a organizar tudo e mais alguma coisa. E então, no fim dessa viagem, ele gastou imensas horas em pesquisa, etc. No fim, houve uma diferença de dinheiro a meu favor, em relação àquilo que eu lhe tinha dado, de 400 e tal euros, e eu fazia questão, pelo imenso trabalho que ele tinha, que ele levasse a mulher a algures, pronto, com aquilo, tirasse uns dias pelo tempo que eu lhe roubei à família, que ele usasse esse dinheiro para fazer isso. Ele disse-me, Rui, a amizade não tem nada a ver de dinheiro, portanto, reagiu quase chocado e devolveu-me o dinheiro. Foi o dia do regresso. Fomos jantar, éramos 15 no meu grupo, e ele pagou o grupo todo, o jantar ao grupo todo, e depois ainda me deu um símbolo Zoroastra em ouro, que eu até tenho medo de tentar perceber quanto é que aquilo custou. Ou seja, ele fez tudo por mim, fez as marcações, fez pesquisas, ficou com dinheiro, para eu não andar com dinheiro, porque no Irão não se pode usar cartões de crédito. Só para terem ideia, eu a primeira vez que fui, andei numa mochila com 9.000 euros. Portanto, a primeira coisa que fazia quando ia a algum lado era logo pagar a estadia. Se perdesse o dinheiro ou se fosse roubado, o tombo já não era tão grande. Portanto, é isso. Portanto, as pessoas são extraordinárias, com um coração enorme, e nunca vi nada igual em todo o mundo. Qual foi o país que sentiu mais dificuldade de adaptação ou que teve alguns problemas? Olha, é assim, eu pela experiência de viagem que tenho, habitualmente não sinto problemas, até porque eu tenho preferência por aqueles países mais desafiantes logisticamente. As coisas habitualmente correm mal. As únicas situações em que tenho maior dificuldade têm a ver com aqueles países onde não é respeitada a igualdade de género, e infelizmente ainda são muitos, ou seja, países nos quais o papel da mulher ainda está subalternizado. E, para terem ideia, nós dizemos, ou costuma-se dizer, que a mulher é o sexo fraco, e eu realmente não entendo em quê, porque em muitos países africanos, por exemplo, o homem muitas vezes não trabalha e ainda gasta em álcool o dinheiro do fruto de trabalho da mulher, que ainda cuida da casa, que ainda cuida dos filhos, e isso ainda existe, infelizmente, em demasiadas culturas. Mas as culturas machistas não são só em África. Nós, em Portugal, ainda temos um longo percurso a percorrer, mas pronto, um pouco por todo o globo. Portanto, indo à questão, tem a ver com os países onde não é respeitada essa igualdade de género e aqueles onde também os direitos dos animais são colocados em causa. Infelizmente, há ainda muitos países em que os animais são maltratados
isso é aquela parte do subdesenvolvimento que mais me custa. Então aquilo que eu faço, mais do que ralhar, porque há coisas que estão inseridas na sua cultura, é fazer exatamente o contrário. Os animais que são maltratados, eu procuro tratá-los bem e tentar educar pelo exemplo para fazer as pessoas pensarem que realmente há um outro lado. Não faz sentido tratar mal os animais, todos temos a ganhar mais se fizermos exatamente o contrário. Qual é o país que acha ter mais semelhanças com Portugal e qual é que acha totalmente diferente de Portugal? Ora bem, semelhanças, obviamente que não vou para a Espanha ou a Itália, os países latinos que são mais próximos de nós. Portanto, se me puser a pensar um pouco, eventualmente a Grécia e a Turquia, dois países que curiosamente não são propriamente bons vizinhos. Em termos de feições não são diferentes. Aliás, já aconteceu regularmente quando vou à Grécia e à Turquia de falarem para mim nas suas línguas e à espera que eu lhes responda naturalmente. A cultura deles, mesmo sendo muito diferente, há muita coisa em comum em termos de feitio. São dois países igualmente muito interessantes em termos turísticos e uma gastronomia igualmente muito rica, muito boa, muito diversificada. Portanto, se pensar em termos da população e das condições dos países, a primeira coisa que me vem à cabeça será precisamente a Turquia e a Grécia. Do lado oposto, provavelmente, talvez o Sudão, ou seja, pensarem num país africano, o Sudão é um país muito desértico, é um país muito pouco desenvolvido em termos de infraestruturas, é um país assolado pela guerra, mas não deixa de ser, como eu referi há bocado, um país com gente incrível, gente muito boa, só que realmente parece-me que está num outro planeta. Se lá formos, aliás, para vos dar uma ideia, para vocês poderem visualizar a historinha do livro, esta foto aqui é precisamente do Sudão, ou seja, isto é uma mesquita com cerca de 1000 anos, portanto tem um edifício já árido, já desgastado, portanto vêem-se montanhas, não há uma única referência, digamos assim, que nos faça lembrar Portugal. Qual foi a diferença cultural que mais o chocou e porquê? Olha, nos exemplos que eu estava a falar há bocado da igualdade de género, do direito dos animais, começando pelos animais, a China. Eles têm um provérbio, um ditado que diz que os chineses comem tudo o que tem 4 pernas, menos uma cadeira. E é mais ou menos verdade, vocês não imaginam a variedade, mas eles comem como são 1,7 bilhões de pessoas, portanto os recursos alimentares não são assim tantos, são imensos, mas é complicado para alimentar uma população assim, que muito empobrecida durante décadas teve de se alimentar de improviso. Eu recordo numa zona mais remota, onde andava perto dos terraços das ruas de Guilin, fui adotado, digamos assim, por 5 ou 6 senhoras à volta dos 80 anos, e então, pronto, elas, para mim, pronto, falávamos por gestos, mas pronto, então, fiz sinal, elas prepararam-me legumes e galinhas, salvo erro, e depois estavam a fazer sinais que aquilo que era bom mesmo eram aqueles cães que elas ali tinham, que eram estilo huskies siberianos. E então, pronto, eu fiz assim gestos todos, pronto, alguma repulsa, choque, desagrado ou coisa do género, mas elas, não, bom. Depois percebi que havia alguns cães esventrados, que não foi uma imagem muito agradável. Do lado oposto, dos direitos das mulheres,
que é um país que está a passar por grandes mudanças nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, salvo erro, a mulher, entretanto, foi autorizada a aceder ao mercado de trabalho, autorizada a reduzir, inclusivamente filhos menores tinham o poder de proibir as mães de viajar, caso o pai não estivesse em casa. A decisão do filho de 14, 15 anos poderia impedir a mãe de viajar. Felizmente, tudo isso está a mudar. É um regime que não me é particularmente simpático, mas reconheço que está com algumas mudanças. Só para terem ideia, eu fui comer a várias casas, a várias famílias. Eu não conheci uma única mulher. Eu não conheci uma mãe cozinhava horas para mim, portanto, para me receber a mim ou aos meus amigos. Não conheci uma irmã, uma prima, nada. Conheci sempre, única e exclusivamente, a população masculina das famílias. O que acha extremamente necessário para viajar, além de saber falar a língua original, do país para onde vai viajar, ou o inglês? Olha, acho que uma das coisas importantes, pelo menos para quem não tem grande experiência, é ler um pouco sobre o país, sobre a sua cultura. Isso ajuda, entre outras coisas, a entender melhor para onde vamos, porque Portugal é um país muito singular, a Europa já é muito diferente, mas ainda assim tem muitas semelhanças com a nossa cultura, mas depois, por todo o globo, as culturas, as tradições são diferentes, tão diversas, tão incríveis, umas mais interessantes, outras menos, mas é isso, há uma diversidade realmente muito grande. Portanto, documentarmos um pouco a esse nível, mas tudo é a atitude com que viajamos. É o preparar-nos para ir com um espírito livre, aberto e determinados a conhecer pessoas, porque acho que é assim que melhor conhecemos os países. Não ir de monumento em monumento a tirar fotos para as redes sociais, mas procurar conhecer pessoas, estar com elas, dedicar algum tempo a perceber o que é a sua vida, como é o seu país, como elas encaram. Aprendemos muito mais com isso. Eu recordo-me que uma vez no Uruguai passei uma tarde, umas 4, 5 horas velhinhas, à volta dos 80 anos, inclusive fui buscar lanche, porque já estava com fome, para mim e para as senhoras, e elas, a preocupação delas em ir embora para que eu tivesse tempo de conhecer as uruguaias. Elas estavam, se eu eventualmente me arranjavam uma namorada. Bom, é isso. Em viagem é conhecer pessoas, saber ouvir, ir pelos caminhos ver, não fazer as coisas mais óbvias, e abraçar de alguma forma o imprevisto. A liberdade em viagem, quando não temos tudo muito meticulosamente organizado, traz uma série de surpresas, de imprevistos que também nos fazem crescer e que enriquecem a nossa experiência, seja em que país for. Acha que os seus conhecimentos de comunicação intercultural o ajudaram a criar e também a manter algumas amizades com outros países? Sim, claro, evidentemente. Eu tenho a felicidade de poder dizer que tenho amigos em vários países. Tenho muitos conhecidos, mas também tenho amigos daqueles com quem manterei contacto para a vida, pessoas que já me visitaram, que eu já visitei. Tenho inclusivamente malta, uma família que está a pensar comprar casa no Porto, porque dizem que aqui é o seu segundo país, é a sua segunda casa. E é isso, quando vamos com essa atitude aberta e quando conhecemos as pessoas, é natural, e quando viajamos pelos outros, é natural que vamos aprender muito mais, baixamos as barreiras e estamos a fortalecer laços com os outros. E eu não imagino fazer uma viagem na qual não possa conhecer pessoas. Por exemplo, eu às vezes sou convidado para blog trips, seja em Portugal, seja lá fora, e então vou-vos dar um exemplo. Às vezes eles fazem programas muito intensos, que é para a gente conhecer tudo, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, os sítios mais deslumbrantes, etc.
Eu muitas vezes valdo-me, e para eles é um problema, porque eu desvio e vão dar por mim a falar com alguém. Ou seja, o que eu lhes digo é isso. Eu para vir aqui tirar fotografias e falar que o sítio é bonito, eu vou ao Google, saco umas fotos e preciso disso. Eu preciso é de sentir o lugar, de outra forma, conhecer as pessoas, perceber o que é que isto é, o que é que isto significa. Não pode ser apenas senão eu não sinto que vá escrever de forma séria sobre um sítio realmente, se não o conhecer bem. Já nem na pergunta, mas é isso. Acho que sei, sim, é isso. Tem muita gente amiga e isso, essa forma também um pouco mais extrovertida de ser, e as viagens ajudaram a isso. É um grande fator para fazer realmente amizades um pouco por todo lado. Há alguma saudação de algum país estrangeiro que goste? Ou se não gostar de nenhuma, qual é a cópia caso não pudesse utilizar o nosso famoso perto? O nosso bacalhau, não é? Olha, há uma situação gira porque há conflitos diversos e muitas vezes também depende muito da latitude. Se formos à África, a linha do Equador mais quente, muitas vezes o comprimento é punho com punho. Estás a ver? Algo assim simples. Nós já temos o bacalhau e o beijo. E nos países nórdicos, que são mais frios até de clima, pronto, habitualmente nem há o bacalhau, as pessoas chegam e está tudo. Eu recordo inclusivamente um episódio, eu tive uma namorada da Estónia, que ela quando cá vinha, o problema dela quando ia conhecer gente nova era hoje vou ter que dar beijos outra vez a pessoas estranhas, e eu, se quiseres não precisas, mas pronto, mas isso é um pouco a nossa tradição. Até ela dizia-me, olha, eu não dou beijo aos meus pais, eu não dou beijo ao meu irmão, portanto são as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida, portanto não existe essa tradição, essa proximidade. Eu aqui já dei beijo a não sei quantas pessoas. Depois, bom, aquilo que eu mais gosto o que eu acho mais peculiar é na Nova Zelândia, um comprimento de uma hora que se chama o Ongi ou Ongi, que são as pessoas encostam a testa uma na outra e depois esfregam os narizes, ou pelo menos encostam, mas normalmente esfregam. Isso, eles chamam isso o respiro de vida, ou seja, é o respiro de vida e eles estão a partilhar isso, estão conectados com a mente e com o respiro de vida, portanto é uma proximidade bastante interessante. E curiosamente, não é só no povo maori, que acho que há uma tribo também no Canadá que faz isso, e um povo ou outro em África que também fará algo parecido. Durante este tempo de Covid e de confinamento, como é que lidou com o facto de não poder viajar e como é que atualizou o blog, visto que não pode viajar? Isso é quase para deprimir. É para deprimir, não é? Bom, foi uma situação complicada porque, para vocês perceberem o ritmo em que eu estava, eu de novembro a fevereiro, eu tinha ido 3 semanas ao México e à Guatemala, tinha ido 18 dias à Arábia Saudita, fui 2 semanas à Tailândia e fui mais 2 semanas à África do Sul. E de repente, portanto, eu quase que nem tinha tempo de trocar mochila e de repente fico parado em Portugal. Bom, essa página, o que é que teve de bom? Deu-me tempo para escrever um livro de viagens, que é este, que é Born Free, o mundo é uma aventura, que nos leva a 53 países, daqueles que tive o privilégio de visitar, e tem fotos muito, muito interessantes. E sendo eu blogger de viagem, e sendo um dos fundadores da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, também achámos importante fomentar o turismo interno, para sempre também ajudarmos a contribuir para que a economia não colapsasse a um nível dramático. Então criamos uma iniciativa que se chama Eu Fico em Portugal, criamos essa hashtag,
Então andamos cerca de 50 bloggers pelo país durante uns meses a produzir conteúdo sobre todas as regiões do país e a partilhá-lo. Quando o desespero já ameaçava tomar totalmente conta da minha sanidade mental, arrisquei e fui a Santo Tomé e Príncipe. Tive 2 semanas fantásticas em que não pensei em Covid, porque em Santo Tomé ninguém usa máscara, vi apenas uma velhinha com uma máscara no queixo, devia ser para segurar a baba. E depois nos hotéis e em algum restaurante, que não fosse aqueles locais, as pessoas também tinham de usar. Acabei com essa atitude relaxada, acabei de contrair Covid, o que me deu um brinde de mais 2 semanas de confinamento. Acabei por ficar 2 semanas fechado num hotel, a 60 metros da praia e a uns 100 metros da praia, era frente à praia, e a uns 30 metros da piscina. Portanto, vocês imaginam o que me estou a estar ali a olhar e não poder usufruir. Ainda por cima, passei o Natal confinado sozinho num hotel, ou seja, finalmente ia estar com os meus pais, com quem não tenho estado em Guimarães, há um ano que não os abraço e acabei por ficar retido num hotel. Acabei por me vingar quando no dia 30 de dezembro fiquei a perceber que já estava bom, não vim no voo de 30 nem de 31, vim no de 2, dia 2 de janeiro, e enquanto vocês estavam todos a morrer de frio em Portugal, e eu à 1 da manhã estava a tomar banho no mar com a temperatura da água a 27 graus. Não sei isso. Há que aproveitar o melhor das adversidades, porque não há situação tão má que não tenha o seu lado positivo. Por último, acha que viajar é uma aprendizagem tanto para a nossa vida pessoal como para a nossa vida profissional? Olha, posso-vos dizer que não há aprendizagem igual. É muito importante a educação dos pais, obviamente, fundamental e acompanhada ao longo de décadas. É muito importante aquilo que aprendemos na escola, mas nada nos faz crescer tanto como viajar. E só para terem uma ideia, hoje em dia, quando vocês, e não tarda, estão a candidatar a um emprego, os currículos são muito importantes, mas não são tudo. Eu dou-vos um exemplo. Eu sou um empregador e quero contratar alguém na área administrativa, financeira ou até. Eu recebo 500 currículos. E se 200 desses 500 currículos tiverem nota superior a 15, eu vou entrevistar toda a gente? Não me parece. Ou seja, o que é que eu vou privilegiar? É aquilo que diferencia cada um dos currículos. Aliás, eu fui parar ao jornalismo por isso. Não foi por nada do que eu tinha, que eu não tirei curso de jornalismo, foi porque eu tinha outros dados, onde disse aquilo que gostava, aquilo que já tinha feito, etc. Percebes? Eles perceberam o meu dinamismo por aí. Hoje em dia, as tais soft skills são aquilo que vão decidir o vosso futuro. A capacidade de desenrasque, a autoconfiança, a capacidade de liderança, a forma como abarcamos os problemas, interagimos em equipa, e tudo isso vocês não aprendem numa segunda, numa sala de aulas, em casa ou com os amigos. É saindo da vossa zona de conforto. É amadurecerem mais cedo, conhecem-se mais cedo, não é? E para ter um exemplo, há muitos pais, eu sei que isso, muitas vezes os pais são um bloqueio. Etc. Andar um ano a mandariar. Não, é investir um ano a crescer. E se o dinheiro é problema, deixa de ser problema. Vocês têm que perceber em termos de informação. Se forem no meu site, ao Born Free, neste caso são 3 Es, tenho lá muita informação, como podem arranjar voos baratos, como podem arranjar estágios também gratuitos, as várias formas de trabalhar de borla, de viajar praticamente de borla, mas aconselho a quem ainda não conhece a Associação Gap Year de Portugal, que eles têm uma fantástica equipa de malta da vossa idade,
que trabalha de forma muito boa, muito organizada, tem parcerias com uma série de instituições e quem tiver esse sonho de fazer isso e esteja completamente perdido, eles ajudam com as viagens, com os projetos, com a zona do planeta onde queremos, com aquilo que desejamos fazer, etc. Mas pensem nisso. Aquilo que vos vai valer um dia para terem uma vida de alguma forma fantástica, saírem da mediania, é aquilo que vos diferencia. E acreditem, eu conheço demasiada gente à minha volta frustrada porque faz aquilo que não gosta. E eu não me imagino a ter 40 anos de vida ativa de trabalho a fazer algo que não me dê a extrema paixão. Como tal, vocês estão na idade dos sonhos, na idade de sonhar, de fantasiar, de lutar com essa energia, com essa vitalidade. Se não é agora que vocês agarram os sonhos, não sei quando é que irá ser. Portanto, ponham-se a viajar e, preferencialmente, mal terminem o 12º. Façam esse investimento em vocês. Obrigada e damos por terminada a entrevista. Agradecemos a partilha e a colaboração. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Parabéns pela iniciativa e gostaria de, no fim, quando houver o vosso resultado final, gostaria de poder ver, etc., para ver também como foram as outras entrevistas e como vocês absorveram esta conversa. Se me disse, digo-vos aí agora, aquilo que precisarem, seja vocês, sejam os vossos colegas de turma de curso ou coisa do género, os meus contactos estão no site do Born Free, Facebook, whatever, não hesitem. Está bem? Muito obrigada, mais uma vez. Não, obrigado eu.